Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Estamos aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, para mais um programa Tempo de Deus, agradecendo o Senhor pela sua bondade e a sua misericórdia. Amém? E nós vamos orar porque nós precisamos reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, nós, pó da terra, imperfeitos, Senhor da glória, estamos aqui, Senhor da glória, entrando diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, rogando a Ti que tenha misericórdia de nós e perdoe nossos pecados, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa língua, tem misericórdia de nós, aleluia. Perdoa, Senhor da glória, as intenções do nosso coração, perdoa os nossos pensamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento aqui esta palavra, essa ministração, que seja feito conforme tudo o que o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor, esse pó da terra, cheio de pecados e imperfeições, mas eu estou crendo, Senhor da glória, que Jesus, aleluia, é quem vai adiante de todos nós, adiante de mim, e eu te louvo e te agradeço pelo Senhor ter me entregue para Cristo, aleluia, e hoje eu estou conhecendo a luz do mundo, aleluia. Irmãos queridos, hoje nós vamos estar aqui meditando, glória a Deus, aleluia, na passagem de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Essa passagem ali, Deus diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Aleluia. Amém, irmãos? Olha, Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz. Tudo que ele faz, ele se sobressai porque ele é Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, Deus é cheio de misericórdia. Tem um versículo na Bíblia que Deus ali diz o seguinte: eu não mudo, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que esse versículo, irmãos amados? Ele vem para falar comigo e com você hoje de que Deus não muda. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse versículo está em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus, aleluia. Por isso vocês não foram destruídos. Olha isso, que tremendo. O que nós entendemos, o que eu entendo, irmãos, com essa afirmação aqui de Deus? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras um pouco antes, nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, que o fato de Deus ter misericórdia, aleluia, isso não vai fazer com que Deus fique menos ou mais poderoso, né? Então, ele, glória a Deus, aleluia, vai continuar sendo Deus. Ele tendo misericórdia ou não, ele se arrependendo ou não. Por quê? Nós conhecemos na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Em outras circunstâncias, vamos ver também, glória a Deus, que Deus derramou sua misericórdia e voltou atrás sobre determinada coisa ou pessoas. Podemos citar aqui o rei Ezequias, por exemplo, um rei que andava ali diante de Deus, tudo bem, glória a Deus, aleluia, apesar de ser um rei cheio de orgulho, aleluia, apesar de ser um rei que não reconhecia a grandeza de Deus, amém, nós vamos ver isso, né, logo mais a seguir, quando ele adoece, glória a Deus, aleluia, o profeta Isaías vai lá e diz: olha, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Esse rei imediatamente ele vai para Deus, glória a Deus, coloca diante de Deus o que ele fez para o Senhor, Deus ali volta atrás e então concede 15 anos de vida para aquele rei. Glória a Deus, aleluia. Depois, louvado seja o nome santo do Senhor, o pessoal lá da Babilônia vai então saber o que aconteceu com o rei. O pessoal lá se preocuparam ali com a saúde do rei, aleluia. Então ali, amados irmãos, os babilônios, eles foram visitar o rei, porque eles souberam que o rei estava doente, e aí naquele momento todo, o rei, ao invés de
falar realmente que estava enfermo e tudo mais, aconteceu, e que Deus operou grandiosamente dando ele mais 15 dias de vida, o rei não fez isso. O rei, ali com o seu orgulho, foi as suas riquezas, os seus ouros, tesouros e tudo isso e muito mais. Mas esqueceu Deus. Ele esqueceu de falar para ali os babilônios o que Deus tinha feito com ele. Aliás, teve misericórdia. Glória a Deus, aleluia. E eu fico aqui pensando, irmãos, estava até meditando com o Senhor ontem, glória a Deus, que quem sabe, né, irmãos, porque eu creio tanto na misericórdia de Deus, irmãos, eu creio muito na misericórdia de Deus, que eu creio que quem sabe se esse rei tivesse dado honra e glória para Deus, né, quem sabe Deus poderia até ter acrescentado mais, porque Deus pode tudo. Se Deus teve misericórdia de mim, teve de você também e de muitos outros, por que não? Logicamente que Deus conhece também o princípio de tudo, o meio, o princípio, o meio e o fim. Logicamente que Deus viu ali que ele não prestaria honras para ele, não diria o que o Senhor fez ali lhe dando mais 15 anos de vida, né? Eu tô querendo chegar aqui num ponto que eu tava lendo, glória a Deus, aleluia, aqui o capítulo 22 de 2 Reis, louvado seja Deus, e o que me chamou bastante atenção, que Deus me deu esse entendimento sobre a questão aqui desse menino, dessa criança chamada Josias, de 8 anos, Deus levanta ele para reinar ali no meio do seu povo, glória a Deus, aleluia, esse menino faz uma revolução muito grande para a glória de Deus, reconhece a grandeza do Senhor, glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Como eu estava falando agora sobre o rei Ezequias, amém? Então, nós vamos vendo que o rei Ezequias, ele também errou diante de Deus. Aleluia. E depois nós vamos ver que quando o rei Ezequias ele morre, vem, portanto, o reinado, glória a Deus, aleluia, do seu filho. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, o filho do rei Ezequias passa a reinar. O nome dele era Manassés, o rei que também foi ímpio de Judá. Glória a Deus, aleluia. E o Manassés, depois ele morre também e vem o reinado de Amon em Judá. Amon também erra. Mas quem vai acertar dessa geração aqui de reinado de Ezequias, Manassés e Amon? Um filho de Amon, chamado Josias, glória a Deus, aleluia. Olha que tremendo, Deus vê, irmãos, vê o coração daqueles, glória a Deus, aleluia, que o Senhor já levantou para um novo tempo. Então, nós vamos observar que Manassés errou, vamos colocar em ordem. Ezequias errou, glória a Deus, aleluia. Manassés também errou, o rei ímpio de Judá. O rei Amon também errou, o reinado de Amon teve também erros. E esses reis fizeram tudo o que desagradava a Deus. Mas Deus levantou quem? Uma criança. Esse menino, chamado Josias, era filho de Amon. Glória a Deus, aleluia. E ele fez com que o Senhor se agradasse dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós podemos observar aqui a grande misericórdia de Deus sobre cada geração. Louvado seja Deus. Deus já sabe quem são as pessoas que serão salvas. Deus já sabe quem são os falsos profetas. Deus já sabe, glória a Deus, aleluia, de tudo. Já sabe os que não irão ser salvos. Deus sabe de tudo isso, irmãos. Porque o plano e o projeto de Deus, ele tem por certeza e sabe como tudo está indo. Glória a Deus, aleluia. Agora, se no meio do caminho Deus quiser olhar para um ímpio com seu olhar de misericórdia, como olhou para mim e olhou, creio, para você também, então o que Deus faz? Se ele quiser, ele salva. E se ele não quiser, não salva também. E isso não diminui Deus. Deus não se diminui porque ele continua sendo Deus. Ele, como ele disse, né? Eu não mudo. Então, Deus não muda. Ele tendo misericórdia ou não, ele voltando atrás ou não, glória a Deus, aleluia, dependendo do que ele quiser fazer. Amém? Então, nós temos que entender isso.
Temos que agradecer a Deus pela bondade dele, que ele tem nos dado, de nós estarmos hoje aqui, irmãos. Olha isso, quando eu olho, eu estava limpando o chão e pensando, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia, porque quando o Senhor colocou o tempo de Deus para eu fazer, que eu não queria fazer, aleluia, eu não era nem convertida, né? Desde 2017 para cá. Então eu nem era convertida, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O fato de Deus ter tido misericórdia de mim mudou Deus? Não. Aleluia. Aleluia. E eu glorifico o Senhor por isso, porque não é só gravar o tempo de Deus, mas me alimentar da palavra e ver que preciosidade é a presença do Eterno. Aleluia. E ver que quão bom e maravilhoso é Deus. Aleluia. E ver, sabe, eu não sei verbalizar para você a forma da minha gratidão diante de Deus, porque tá tudo aqui na minha mente, mas eu não consigo verbalizar para você entender. Aleluia. Porque é uma coisa minha e de Deus, amém? Então, glória a Deus, aleluia. Deus, ele viu esse menino aqui, essa criança, Josias. Agora imagina um povo, né, de Deus, aleluia, que não queria saber de Deus. Agora Deus levanta uma criança e essa criança faz tudo o que Deus aprova, tudo o que Deus ama, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Vamos continuando, né? Aqui no capítulo de 2 Reis, capítulo de número 22, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías e também de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus, aleluia. Veja bem aqui, irmãos, que Josias, a única coisa que Josias seguiu aqui foi o reinado, mas ele não se comportou como os seus antepassados. Ele foi uma ferramenta nova na mão de Deus. Vindo mesmo da linhagem de Ezequias, vindo da linhagem aqui de Amon, que era, enfim, o seu pai, enfim, da linhagem de Manassés. Mas esse rapaz aqui, essa criança, melhor dizendo, de 8 anos, glória a Deus, aleluia, ele veio com algo, glória a Deus, aleluia, preciosíssimo sobre ali a sua descendência. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Aí você diz assim, e os outros? Os outros também foram, afinal de contas, estavam reinando entre o povo de Deus. Mas esses não quiseram a Deus. Esses se inclinaram para outros deuses, glória a Deus, aleluia. Esses se inclinaram, foram render a adoração para outros deuses, ou então a si próprio, glória a Deus, aleluia. Porque tem a adoração, né, que muitas pessoas deixam de adorar a Deus para adorar e acreditar em outras coisas. Glória a Deus, aleluia, né? Então, isso é uma forma de quê? De idolatria, glória a Deus, aleluia, de prestar honra a quem não merece honra. Quando nós falamos de idolatria, muitas vezes nós pensamos que são imagens. Não, irmãos. Às vezes não é só a imagem. Muitas vezes a idolatria é eu posso, eu faço, eu vou, faço e aconteço. Então, eu tô, um exemplo que eu tô dizendo que eu, e não é. Diante de Deus não é eu. Aleluia. Diante de Deus é Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Onde eu quero chegar? Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas, eu também já fui assim, né? Destinamos a nossa fé para coisas que não podem fazer nada por nós. E muitas vezes eu fiz isso porque eu acreditava, né? Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, que eu falo muito assim, que eu tenho entendido, a minha alma tem entendido sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus caiu sobre mim, oh glória, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Por quê? Antes eu delegava minha fé para muitas coisas. Uma delas é que eu tinha fé em plantas. Eu tinha. Ah, meu Deus, cadê a arruda? Né? Cadê a planta comigo ninguém pode?
Cadê a espada de São Jorge? Então, eu ia acreditando naquilo ali. Cadê a pimenta, né, que as pessoas muitas vezes colocavam no bolso? Também tem a questão de sal grosso. Então, tudo isso, eu delegava a minha fé para isso. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu ia transferindo a minha fé. Não, eu tinha fé em Deus, e nisso, e naquilo, mas é como se eu fosse politeísta, né? Acreditava em todas as coisas, em Deus e em tudo. Porém, irmãos, depois que Deus tem tido misericórdia de mim, né, que eu vim para o Senhor, enfim, glória a Deus, aleluia, estou aqui, né? Louvado seja Deus. Então, fui entendendo as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu colocava minha fé nas plantas, tinha planta. Irmãos, eu colocava fé, eu usava até o Salmo 91 como amuleto. Colocava o Salmo 91 na bolsa e achava ali, pelo fato do Salmo 91 estar dentro da minha bolsa, eu já estava com livramento, né? Mas, irmãos, eu era muito ignorante sobre a minha fé. Em tudo eu colocava fé. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E ele teve, né? Tá tendo. E a questão do Salmo 91, eu não tenho que ter fé no Salmo 91. Eu tenho que ter fé no Deus, aleluia, a qual o Salmo 91 exalta. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que é meio forte falar isso para você. Então, a minha fé não pode estar no Salmo 91 em si. A minha fé tem que estar em Deus, onde o Salmo 91 o exalta. Olha a diferença. Glória a Deus, aleluia. Então, eu fui deixando muitas coisas de delegar minha fé. Eu não sabia que... Eu pensava que eu podia acreditar em tudo, enfim, tudo mais. Ao ponto também, quando eu fui para outras religiões, né? Outras religiões eu fui também porque eu achava que também tudo pertencia a Deus. Porém, não era. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas voltando para cá. Então, o que aconteceu com esses reis que fizeram tudo que desagradava a Deus? Esses reis fizeram o que era mal diante dos olhos. O que era mal diante dos olhos? Você sabia que muitos desses reis pegavam os filhos e jogavam no fogo como sacrifício ali para os seus deuses falsos, né? Os deuses Maloque, enfim. Então, esse deus Maloque era o que as pessoas, glória a Deus, aleluia, ofereciam às crianças. Botavam os seus filhos para serem queimados para oferecer a esse deus chamado Maloque, que nada poderia, nem podia fazer nada por eles. Então, Deus estava vendo tudo isso. Derramamento de sangue, Deus também estava vendo tudo isso. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E mais, esses reis no meio do povo de Deus, fazendo com que o povo pecasse também contra Deus, olha isso. Então, esse povo, ao invés de adorarem só ao Senhor dos exércitos, o Deus vivo, eles adoravam outros deuses, cultuavam outros deuses, ofereciam ali, levavam oferendas, enfim, consagravam coisas a outros deuses e nada para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que acontece? Esses reis foram fazendo o que era mal aos olhos de Deus, né? Tanto aqui, glória a Deus, aleluia, o Manassés, que foi o rei ímpio. O Manassés era filho do rei Ezequias. Glória a Deus. Depois do reinado do rei ímpio, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse rei fazia com que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse cultuar, adorar outros deuses, que é chamado a idolatria. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu disse, a idolatria não está resumida somente numa imagem. A idolatria está resumida a tudo que não se afasta de Deus. Né? Muitas vezes, se você amar mais o seu marido do que a Deus, você está com idolatria. Se a pessoa amar mais o filho ou a filha mais do que a Deus, pronto, já está na idolatria. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu fui vendo por essa parte, nessa perspectiva. E aí, outro dia, veio assim... eu recebi um convite para participar de umas campanhas, né? Glória a Deus, aleluia. E nessas campanhas tinha que ter água,
né? Glória a Deus, aleluia. Tinha que ter água. E eu fiquei naquela angústia, aquela impaciência dentro de mim. Eu falei, Deus, como é que eu faço? Isso é que numa semana anterior, nós já havíamos terminado uma campanha de Efésios, né? Efésios 6, glória a Deus, lá na nossa congregação. Mas lá na nossa congregação não tinha nada que simbolizasse para Efésios 6, né? Ali foi uma campanha de busca mais pela palavra, algo mais assim do tipo. Mas a outra proposta que eu recebi era para a água estava como símbolo, glória a Deus, aleluia. A água estava simbolizando essa campanha. E, irmãos, eu fiquei numa angústia e eu falei, meu Deus, eu não vou fazer, eu não posso entrar. Na hora, a minha mente veio assim. Quem fez a água? Eu falei, Deus. Irmãos, quando veio esse entendimento para mim, eu pensei, eu tenho que crer em Deus que fez a água e não na água. Concorda, irmãos? Então, eu não pude fazer, né? Porque quem fez a água? Deus. Quem me fez? Deus. Então, eu não ia entrar naquela campanha. Porque a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, né? Porque o Deus, ele é soberano. Então, como eu tinha acabado uma campanha, né, com a igreja, que foi só pregação da palavra, glória a Deus, aleluia, foi pregação da palavra sem simbologias, aí então, para eu entrar em outra campanha, né, enfim, eu achei melhor não fazer. Mas eu fui perguntar à direção da minha igreja, aliás, o que ele achava, porque a minha mente estava me culpando, que se eu não fizesse, Deus ia fazer aquilo, estava na minha mente isso. Então foi o momento que eu consultei ali o pastor, né, e ele me deu uma instrução ali da parte de Deus, e quando ele me deu a instrução, eu fiquei calma, fiquei tranquila e recebi a paz de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos de volta aqui, seguindo, melhor dizendo, né? No tempo de Deus. Então, amados, o Senhor me deu essa passagem aqui de Oséias 4:6, que a de Deus, ele diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Você sabia que isso é uma verdade, glória a Deus. Esses reis, tanto Manassés, como Amon, como Ezequias, nós não vamos ver aqui na Bíblia relatando sobre a Bíblia, sobre o livro da lei, né? Que eles falavam assim. O livro da lei. Agora, que algo tremendo. Quem é que vai... Qual o reinado, onde o livro da lei vai ser encontrado? O reinado de Josias. Glória a Deus, aleluia. Porque Josias, irmãos, louvado seja Deus, Deus já conhecia que ele, louvado seja Deus, faria tudo de acordo com o agrado aos olhos de Deus. Então, Josias começa a reinar. Qual é o primeiro ponto que Josias vai fazer? O que vai agradar a Deus já? Josias, ele repara o templo. Como é isso? Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Asaías. Então, o rei vai começar a reinar. Amém? E a primeira coisa que ele faz, louvado seja Deus, sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Então, o povo aqui deram um dinheiro para onde? Para a casa do Senhor. Amém? Agora, o que esse dinheiro, para que fim esse dinheiro vai ser feito, irmãos? No versículo de número 5 do capítulo de número 22, diz: e quem o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para o que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as rachaduras da casa.
Amém? Aqui ele está falando sobre as obras da casa do Senhor e sobre quem trabalhava na obra da casa do Senhor. Aqui vem um entendimento, irmãos, para mim e para você. A obra da casa do Senhor não está destinado a pessoas que foram levantadas, tipo, é obreiro, é isso e aquilo. Não era isso, amém? Ele está se referindo às pessoas que iriam consertar o teto, que iam ver as telhas quebradas, aleluia. É como se fosse uma espécie de mão de obra do templo, uma manutenção da casa do Senhor, amém? Então, esse dinheiro o povo tinha deixado lá, na casa para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E esse dinheiro, aí ele diz aqui, glória a Deus, aleluia. Isso era o que o rei estava falando, né? Sobre os reparos da casa do Senhor. Então, diz assim, olha quem são as pessoas da obra da casa do Senhor. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Então, na casa do Senhor tinha um dinheiro que o povo tinha doado, ofertado, né? Glória a Deus, aleluia. E esse dinheiro, louvado seja Deus, era para pagar quem? Os pedreiros, né? Quem mais aqui? Os carpinteiros, glória a Deus, aleluia. Os edificadores, enfim. Era para a mão de obra da casa do Senhor. Amados irmãos, trazendo hoje para os nossos dias. Os dias de hoje. Hoje, amados, infelizmente, tá tudo distorcido. Amém? Hoje, você sabe por que que muitas pessoas não têm mais contribuído em muitos templos onde ali o nome do Senhor é invocado, glória a Deus? Porque, lamentavelmente, algumas igrejas que se diz casa do Senhor virou muito mais outra coisa do que casa do Senhor. Hoje, amados, as pessoas, quando elas levam ali uma contribuição em oferta, em dízimo, enfim, infelizmente esse dinheiro não está ficando na casa do Senhor. Esse dinheiro que é levado hoje é ofertado para o homem. Essa é uma triste realidade. Aleluia. Então, hoje as pessoas têm ofertado na congregação, mas esse dinheiro sai da congregação e vai parar no dono que abriu a congregação. Aí o que acontece? O dono que fundou a igreja, que colocou lá a placa com o nome do Senhor, ele pega esse dinheiro e vai para sua conta. Daqui a pouco, tem uma pessoa, um membro da igreja, que precisa fazer uma cirurgia. Cadê o dinheiro para ajudar? Não tem. Daqui a pouco, tem uma pessoa de dentro da casa do Senhor precisando de alimento. Cadê a cesta básica? Não tem. Então, daqui a pouco um irmão está precisando ali fazer uns exames. Alguém para ajudar? Não tem. Cadê o dinheiro? As pessoas não doaram? As pessoas não ofertaram? Cadê o dinheiro? A igreja não tem. Aí lá se vai o povo fazer o que não agrada a Deus. Aí vai fazer rifa, vai fazer sorteio. Por quê? Porque o dinheiro que o povo doaram para a igreja do Senhor, para a casa do Senhor, o falso pastor já comeu tudo. Já levou. Aleluia. E aí, como é que fica Deus? Porque antes nós vamos ver que era para levar as coisas para a casa do tesouro. Qual era a religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu pergunto hoje para você, cadê o dinheiro que as pessoas têm doado para a casa do Senhor? O lobo levou. E a igreja ficou sem nada. A casa do Senhor ficou sem recurso. Olha isso, irmãos. Glória a Deus. É por isso que as coisas estão hoje do jeito que estão. É por isso que hoje um pastor não tem mais credibilidade. É por isso que hoje também os padres não têm mais credibilidade. Alguns. Me diga,
Deus está feliz com isso? Então eu entendo isso, irmãos, que as pessoas têm ofertado e dizimado para o homem e não para Deus. Porque se fosse para Deus, irmãos, eles não tocariam nesse dinheiro. Mas o que nós vemos hoje são empresas com nome de igreja, mas não passam de pastores mercenários. Aleluia. E isso é triste nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Prosseguindo. Então nós vamos observar aqui que esse rei Josias, 8 anos, olha, fez tudo o que era reto diante de Deus. Pegou o dinheiro que o povo tinha dado, que o povo tinha doado, ofertado, melhor dizendo, e mandou fazer todo o reparo. Olha, veja como é que está o telhado, como é que está o edifício da casa do Senhor, vamos ajeitar tudo e está aqui o dinheiro que o povo doou para poder pagar aqueles que iriam fazer essa obra. E eu pergunto para você de novo, hoje nós temos visto isso? Temos, irmão? É triste. É o mesmo que num país, em países, porque isso é no mundo todo, paga-se tanto imposto. E quando chega no momento de uma cirurgia, de um medicamento, muitas vezes as pessoas colocam na justiça para poder conseguir um direito que já é seu. Uma cirurgia, um exame, uma ressonância e por aí vai. Então, irmãos, você entende o grau de importância de nós sermos alcançados pela misericórdia de Deus? Aleluia. Então, glória a Deus, aleluia. Josias começou a fazer logo o reparo, ajeitar a casa do Senhor. E diz aqui, porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha isso. Ali o povo confiava em Josias. Sabia que ele ia fazer tudo certo. Agora, o que acontece? Louvado seja Deus. No meio do reparo do templo, das coisas, você sabe o que estava perdido lá? O livro da lei. Aleluia. E aqui, nesse texto, nós vamos entender o porquê Deus disse ali em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Onde é que está esse conhecimento, irmãos? Está no livro da lei. Amém? Hoje nós temos a Bíblia que está resumida. Hoje nós temos acesso ao que agrada ou desagrada a Deus. Hoje nós podemos ler e entender com a graça e a misericórdia do Espírito Santo. E, de fato, haver uma mudança em nós. Então, aqui, diz a Sagrada Escritura. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Olha isso. O livro da lei, que dava toda a instrução para o povo, estava perdido na casa do Senhor. Como que esse pessoal ia, irmãos, conhecer a Deus? Se não tinha quem lesse, ninguém sabia nem onde estava o livro. Glória a Deus. Mas Ilquias achou o livro. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Safã leu o livro da lei para o rei Josias. Glória a Deus, aleluia. Quando o rei Josias ouviu o que Safã estava lendo, o que aconteceu?
Versículo de número 11 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Josias se humilhou diante de Deus. Rasgou as vestes. Josias não conhecia aqui as leis. E quando ele ouviu, penso eu, que ele se maravilhou e temeu muito, ao ponto dele rasgar suas vestes. Antigamente, rasgar as vestes era uma forma de humilhação diante de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E, irmãos amados, glória a Deus. Diz aqui, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, Achor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então, os pais, ele deixa bem claro aqui, os pais, glória a Deus, não deram ouvidos. Aqui nós entendemos o porquê que tantos reis tiveram seus reinados fracassados. Porque, quem sabe, até tinha o conhecimento do livro, mas não leram. Se leram, não deram importância, aqui não diz. Não deram ouvidos às palavras que estavam no livro. Então, se eles não deram ouvidos, então eles sabiam da lei. Eles sabiam daquele livro. Não deram ouvidos. E agora Josias entendeu que o furor de Deus era grande sobre eles, ao ponto dele perguntar, pedir para que, glória a Deus, aleluia, que fossem consultar o Senhor. Agora aqui chega outro ponto, consultar a Deus. Irmãos, naquele tempo era comum, né, as pessoas terem como referência os profetas. Então, Deus falava com os profetas. Aleluia. Então, aqui, lá naquele local, tinha uma mulher profetisa, chamada Hulda. Então, Deus usava ela para falar ali com o povo. Amém? Então, o rei Josias pediu que fossem até ela e consultassem a Deus, né, para ver o que Deus falaria a respeito do que estava escrito naquele livro. Então, o sacerdote Ilquias, glória a Deus, e deixa eu ver quem mais aqui que foi com ele. Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa. Eles foram até a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram, e ela disse: olha o recado que Deus passou através da profetisa Hulda. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Olha que Deus pronunciou o nome de Josias. Dizei ao homem que enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Irmãos, eu entendo aqui, não está na Bíblia, mas eu penso que talvez as profecias já estavam ali escritas do que Deus ia fazer, né?
porque aqui é confirmado pela profetisa Hulda. Glória a Deus, aleluia. Então, eles tinham conhecimento do que Deus ia fazer, né? Do que estava por vir lá no livro da lei, provavelmente tinha escrito, né? Já que os pais, os antepassados aqui de Josias não deram ouvidos, né? Não deram crédito que o Senhor iria fazer aquilo ali que estava escrito. Provavelmente seja isso. Eu não estou aqui imaginando, meditando na palavra. Então, irmãos, Josias quando leu, porque eu entendo assim, porque Josias quando ele ouviu a leitura do livro, ele disse que grande era o furor de Deus que vinha sobre todos eles, ao ponto dele querer confirmação se realmente o que estava escrito ali vinha da parte do Senhor, que foi consultado, portanto, ali a profetisa Hulda, né? E Deus então confirmou que grande, ali falando ali através da serva dele, glória a Deus, aleluia, deixa eu ver aqui. Eis que trarei um mal sobre este lugar e sobre os moradores. Portanto, depois aqui ele vai falar, irmãos, porquanto me deixaram e queimaram incensos, deixa eu ver aqui, meu Deus, a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Olha isso. Ali, com certeza, confirmando com o que o rei Josias entendeu, né? Que grande era o furor de Deus sobre aquele povo. Mas por isso que ele foi ali pedir confirmação a Deus, que Deus usasse a profetisa para confirmar se aquilo que estava escrito era realmente de acordo com ele estava entendendo. Então, o que aconteceu? Esse povo, aleluia, deixaram Deus. Abandonaram Deus, não quiseram saber de Deus. E foram fazer as coisas que lhe agradavam. Aleluia. E isso fez com que o furor de Deus se acendesse. Foram queimar incenso, glória a Deus, aleluia, para outros deuses. E isso aí, portanto, deixou Deus irado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o povo abandonaram a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foram fazer o que era errado. Então, a gente entende aqui o que Deus quis falar com Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha aí, Deus rejeita aquele que rejeita o conhecimento dele. Se eu rejeito a palavra, Deus me rejeita. Se eu rejeito a verdade, Deus me rejeita. Aleluia, glória a Deus. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Olha isso aqui, que profundo. Agora, Deus se refere à geração, à descendência, porque ele diz aqui, ó, uma vez que vocês se esqueceram da lei de Deus, da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Olha aqui que temor que nos dá, né, irmãos? Por isso, o grau de importância, primeiramente pela misericórdia de Deus, o grau de importância de nós agora, que estamos tendo a Escritura nas mãos, podemos ler, de entendermos, irmãos, e virmos verdadeiramente vir para Deus, sabe? Porque daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui, eu vou ser recolhida, você também, mas vão ficar os nossos filhos, né? Minha filha vai ficar aí, os filhos da minha filha, provavelmente, né? Com certeza, também. Então, não é que nós vamos andar com Deus por interesse no que Ele tem, o que Ele pode fazer, que Ele pode fazer tudo, mas pela vontade, sabe? A necessidade genuína de estar em Deus. Eu estava, esses dias, irmãos, fui num local ali, que o irmão vai, com a graça de Deus e a misericórdia, ele vai ali pintar o carro lá, e aí eu fui, e tinha um irmão lá que estava, ele é desviado, né? E falou lá de um pastor, enfim, e ele disse que só os filhos do pastor prosperavam, e ele não. Irmãos, e ali eu fiquei assim, foi pensando, né? Derrubei aqui. E aí, irmãos, eu fiquei pensando. Na hora, veio assim para eu falar para ele. Eu falei assim, irmão, qual foi a casa
que Jesus deixou para Maria? Nenhuma. Eu disse assim, exatamente. Para você ver, irmão, que nem as coisas da terra Jesus quis. Não é, irmãos? E a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Nós não estamos aqui no mundo, irmãos, para prosperar riquezas. Nós estamos aqui no mundo para nós nos arrependermos. Nós estamos aqui no mundo para amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos aqui no mundo, irmãos, não é só para encher a barriga de comida, aleluia, mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e para nós estarmos um dia com o Senhor. A nossa riqueza não é aqui na terra. A gente também não pode, como diz o salmista, invejar o outro porque o outro tem isso, tem aquilo. Irmãos, eu ainda não vi, meu Deus, eu fico pensando assim, Senhor, o ganancioso não leva carro, o ganancioso não leva apartamento, o ganancioso não leva nada disso. É uma coisa tão assim certa, a morte, apesar de ser dolorosa e triste, mas ela nos deixa no patamar igual, na tristeza, na dor, nem o nosso corpo não vai. Olha isso, irmãos. Até a morte nos traz esse ensinamento. Que nem o meu corpo vai. Meu corpo vai ficar onde? Na terra. Ele não é da terra? Então ele vai ficar na terra. Então, o que é da terra não vai para o céu. Aleluia. Então, amados irmãos, por isso que é um grau de importância, irmão, muito grande. Eu falo isso de verdade porque... né? Não estou falando isso aqui porque eu estou gravando, não. Mas é porque é verdade, irmão. A gente não pode focar em coisas daqui da terra como sendo o foco principal. O foco principal, irmãos, é a nossa salvação. Porque o nosso corpo não vai ficar aqui. Sabe, teve um acontecimento sobre uns terrenos e tinha um cara que tinha um olho muito grande pelo terreno. E eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa fica com um olho grande no terreno e quer esse terreno e quer aquele outro. Meu Deus, vai morrer, não vai nem levar. Não é verdade? O terreno que a gente tem que pensar é aquele onde nós vamos ser sepultados. Né, irmãos? Então, nós não podemos estar com esse olho grande de querer. Meu Deus do céu. Porque o nosso querer não é nada da terra, mas dos céus, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Porque há uma eternidade com eles. Aqui na terra nós temos um prazo de vida. Mas lá onde Jesus está, onde o Pai está, tem um prazo eterno, é eternidade. E eu falo isso para você, não é só, eu só quero Deus por causa da eternidade. Não, é porque, irmão, que privilégio, que honra, meu Deus, se o Senhor me der essa graça, essa bondade de olha aí, uma pecadora, meu Deus do céu, e morar eternamente com esse Deus tremendo, Senhor dos exércitos, aleluia, o Santo de Israel, força de Israel, meu Deus, está onde Jesus está. Meu Deus, é um sonho, meu Deus, é um sonho meu. Olha isso que tremendo. Né? E contemplar Deus, a grandeza do Senhor. E, meu Deus, isso aqui, Jesus, então é o Senhor, o Jesus que eu li na Bíblia, o Jesus que tem ali na Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, olha, é nesse objetivo. Irmãos, aleluia, não é nem pela cidade de ouro, não, é por contemplar Jesus, meu Deus, é Jesus o que eu li na Bíblia, Jesus que, meu Deus, é muito forte, irmãos, olha isso aí, é nisso que nós temos que focar, porque nós vamos ver Cristo, esse Jesus que nós vemos aqui nas parábolas. Meu Deus do céu. É isso aqui que nos interessa. Jesus, o reino de Deus. Aleluia. De poder ver, meu Deus. Ver o que os nossos olhos não viram, como descreveu Paulo. Aleluia. Meu Deus, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui nessa terra. Porque aqui tudo é passageiro, né? E a gente não pode ficar com inveja do outro, porque o outro tem isso e eu não tenho, o outro vai para lá e eu não vou.
A gente nunca sabe a procedência das riquezas das pessoas que muitas vezes a gente vê, pensa que são abençoadas e não são, irmãos. Então, queridos, o nosso foco é o céu. Ah, meu Deus, naquele dia, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Se lembre de mim, meu Deus. Que eu quero ver assim, sabe? Morar com Jesus e meu Deus, Jesus que eu li na Bíblia, Jesus que eu vi ali ele operando, meu Deus. É esse o foco, é esse o nosso foco, irmãos. Então, nós vamos aqui prosseguindo e seguindo, glória a Deus, aleluia. E vendo quão grande é o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Josias aqui, ele fez tudo que era reto a Deus. Tudo, irmãos. E ele fez tudo que era reto a Deus. Aqui esse texto é muito rico, um pouquinho mais profundo, né? Mas o nosso tempo também aqui é curto. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui eu até... Glória a Deus, aleluia. Deus, ele diz assim... portanto, me deixaram queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira. Todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor. Glória a Deus. Assim lhe direis. Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras, glória a Deus. Louvado seja Deus, que ouviste. Olha isso. Meu Deus. O próprio Deus confirmando a palavra que o rei Josias ouviu quando... Glória a Deus, aleluia. Quando ali... Deixa eu ver quem estava lendo o livro, meu Deus, para não estar falando aqui errado. Glória a Deus. O Safã, né? Pronto. Então, de acordo com como ali Safã leu para o rei, Deus confirmando aqui, né? Que o que ele, Josias, ouviu era exatamente o recado de Deus para o povo. Aí Deus fala assim no versículo 19, porquanto o teu coração, glória a Deus, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolá-lo e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então, era verdade o que estava escrito no livro da lei. Eu entendo, eu penso que os pais, os antepassados aqui de Josias também ouviram sobre esse livro, mas não deram crédito. O livro ficou perdido na casa do Senhor. A casa do Senhor ficou abandonada, as coisas quebradas, aleluia, e o livro também estava lá. Então, Josias ele faz uma grande reforma na casa do Senhor, irmãos amados. Amém? E assim, irmãos, nós vamos chegando ao final de mais um programa, Tempo de Deus, agradecendo o Senhor por essa palavra que Ele trouxe ao meu entendimento. Aqui para a gente encerrar, no versículo de número 4, e diz assim, e o rei mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da guarda, deixa eu ver aqui, da segunda ordem, melhor dizendo, e os guardas do mubral da porta tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Celdron, e levou o pó deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes idólatras, também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimaram incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Então esse povo aí
tinha todos esses, glória a Deus, aleluia. Aqui no caso, tinha Baal como Deus, tinha o Sol como Deus, tinha também a Lua como Deus, tinha os planetas como Deus e todo o exército do céu. Tudo que tinha no céu eles adoravam como seu Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para você entender mais no popular, Josias deu um limpa lá para a glória de Deus, lá na casa do Senhor. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque, e todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimaram incenso desde Geba até Barseba. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, ali a Sagrada Escritura diz, aqui em 2 Reis 25, que Josias não houve outro rei igual a Josias. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Também depois dele nunca se levantou outro tal. Então, Josias cumpriu a sua missão com perfeição em Deus, em temor, ali depois que ele leu o que tinha escrito no livro da lei. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de estarmos aqui. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por o Senhor, meu Deus. Oh, Jesus querido, está conosco. Como é bom, meu Deus, e maravilhoso. A gente fica maravilhada, engrandecida aqui nessas palavras, Senhor, da glória, para a glória do louvor do teu nome. E que eu entendo, Senhor Jesus, que independente de qual seja a descendência, eu tenho certeza pela misericórdia de Deus, aleluia, que com certeza cada um do ser humano é um projeto novo. Aleluia. Eu peço, Jesus querido, que o Senhor abençoe todos a descendência da minha filha, meu Deus, que sejam pessoas abençoadas, temerosas a Ti, Jesus, que ame a Deus sobre todas as coisas, aleluia, que ame o próximo, que ame a Ti, ó Jesus querido, meu Deus. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te apresento também a tua igreja, esse amado irmão, essa amada irmã, que pararam agora para ouvir essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade soberana. Jesus, fica conosco, sonda esse nosso coração, Senhor Jesus, que é tão perverso, sonda a nossa mente, Senhor Jesus, aleluia, arranca tudo que não te agrada em nós. Assim eu oro desse jeito, te agradecendo por mais esse dia, Jesus, e obrigado pela salvação e por o Senhor interceder tanto por mim e por todos nós. Nós aguardamos ansiosamente a tua vinda. Nós, ansiosamente não, perdão que eu não soube me expressar, mas o nosso coração se alegra, Jesus, quando nós sabemos que aqui pela tua palavra que o Senhor vai voltar. E também nós tememos, né? Mas estamos crendo na misericórdia, que o Senhor nos guie, nos tire do caminho mau e nos coloque na tua vereda, Jesus querido. Assim eu oro, Jesus, e te agradeço em teu nome. Agradeça a Deus aí pela misericórdia dele, Senhor Jesus, derramada sobre nossas vidas. E que Deus tome a nossa casa, a minha vida, a vida da minha filha, Senhor, dos meus amigos, de todos aqueles, Senhor da glória, que querem um dia eternamente estarem com vocês. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas, e nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? Ô glória!